o Congresso Nacional derrubou na noite desta terça-feira os vetos do presidente Jair Bolsonaro à nova Lei Aldir Blanc, a chamada Lei Aldir Blanc II, e a Lei Paulo Gustavo, criadas justamente para incentivar as atividades culturais no país. No caso da Lei Aldir Blanc, deputados deram 414 votos pela derrubada do veto, contra 39 pela manutenção. Entre os senadores foram 69 votos a 0 contra o veto. Em relação à Lei Paulo Gustavo, o placar foi de 66 a 0 no Senado e na Câmara dos Deputados, 356 a 36. Bom, a gente vai repercutir essa decisão do Congresso com Inti Queiroz, que é produtora cultural, professora de gestão cultural, artista da música, pesquisadora e ativista da cultura e doutora e mestre pela USP com pesquisa sobre gestão de políticas culturais, e com Ives Cinzeto, advogado da área de mídia, cultura e entretenimento do Mota Fernandes Advogados, mestre em estudos culturais pela USP, músico e produtor cultural. Então, a gente que entende muito aqui da cultura, da arte. Olá, Inti, olá, Ives, muito bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Marilu, bom dia, Ives. Prazer estar com vocês no dia de hoje, aí, de tantas vitórias para a cultura. Bom dia, Marilu, bom dia, Inti. Prazer estar aqui na Rádio Brasil Atual, dando essa notícia maravilhosa que tanto esperávamos. Vamos começar a repercutir aqui com a Inti, viu, Ives? Vamos deixar ela falar primeiro, né? Inti, como é que você viu, né, esse resultado? A gente sabe que teve uma mobilização incrível, o plenário ficou aí cheio de artistas, de empresários, produtores, secretários de cultura, a pressão foi muito forte. Você acha que essa vitória se deve justamente a essa grande mobilização, Inti? Como é que você viu esse resultado? Bom, Marilu, acho que é importante pontuar que, além de tudo que você falou sobre mim, eu sou assessora da deputada federal Sânia Bonfim e eu trabalho dentro da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e eu participei, né, desde o início da construção dessas duas leis, né, nos bastidores mesmo ali do Congresso Nacional. Eu estou em São Paulo, agora eu nem consegui ir para Brasília porque a gente fica nessa loucura, mas foi um ano de muita luta, né? Foi um ano de uma construção dentro do Congresso Nacional, feita por diversos partidos, por diversos mandatos, né? A gente, enquanto pessoal, trabalhando junto com o PT, trabalhando junto com o PCdoB, com o PSB, e já conversando, né, com os demais partidos, a gente realmente conseguiu virar, né? Eu acredito nos últimos dias, até os últimos dias, realmente quem estava junto era a oposição, né? Era essa oposição de centro-esquerda, mas foi uma enorme vitória. Eu em nenhum momento duvidei que a gente conseguiria, a verdade é essa, porque a vitória da Lei Aldir Blanc I já mostrou que a cultura tem uma potência, né? E agora a gente tem um enorme desafio, que é ainda nesse ano, um ano eleitoral, a gente conseguir regulamentar, implantar e distribuir os recursos da Lei Paulo Gustavo, né? Porque a Lei Aldir Blanc II, ela é para o ano que vem, e é uma grande vitória também, claro, como uma lei permanente, mas só para fechar evidenciando, as duas são extremamente importantes no sentido de descentralizar os recursos e nos ajudar a construir finalmente o Sistema Nacional de Cultura, que é o nosso SUS da cultura. Por isso que eu comemoro assim de uma forma gigante. São 20 anos de luta, Marilu. 20 anos de luta do setor que culminaram nesse momento histórico que foi a votação de ontem. Exato. Momento histórico esse que tem gente que está querendo roubar a cena, né? A gente viu aí no Congresso, né, o parlamentar, filho de presidente da República, falando que esse é um momento histórico. Olha só, hein, Ives, como é que você viu isso? Né? Enfim, o governo, né, primeiro vetando e depois os parlamentares ligados a esse governo votando aí a favor, né, da cultura, portanto, pela derrubada do veto. Como é que você viu isso, hein, Ives? Essa virada aí e esse roubo de cena no final. Como a gente bem colocou, esse é um momento histórico e nós devemos muito à militância incansável das pessoas que, de fato, lutaram pela aprovação dessas leis e depois lutaram de forma vigorosa para que pudesse haver uma articulação política que permitisse, de fato, a derrubada dos vetos.
Nós sabemos que essas leis elas foram aprovadas pelo Congresso Nacional de forma praticamente unânime. Não houve nenhum voto contrário no momento em que as leis foram aprovadas no Congresso Nacional. E depois o presidente Bolsonaro vetar isso de forma absolutamente discricionária, unilateral, que é uma previsão constitucional, ele pode fazer isso do ponto de vista jurídico, mas foi uma aberração do ponto de vista político. Porque como que uma lei aprovada pelo Congresso Nacional de forma unânime é vetada pelo presidente? Então nós tínhamos, de fato, muita esperança na derrubada desses vetos e que, de fato, veio a acontecer, felizmente. Agora, sobre essa questão de alguns parlamentares, né, surfarem, pegarem carona na vitória do setor cultural, eles têm um argumento que, de fato, eles deveriam encampar para suas próprias vidas, que a cultura não é uma questão ideológica, não é uma questão de esquerda ou de direita. A cultura, quando nós falamos da cultura, nós falamos de um patrimônio do povo brasileiro, nós falamos de impactos não só do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista social e econômico que impactam a vida de todos. Né? A cultura é um segmento da sociedade que ajuda muito a desenvolver a própria economia do Brasil, que no momento pós-pandemia, esses recursos da Lei Aldir Blanc, que são inéditos, né, do ponto de vista do orçamento das políticas públicas de cultura no Brasil, que vão chegar à ordem, juntando as duas leis, quase 7 bilhões de reais em um período de um ano, nós temos algo inédito que terá, então, essa possibilidade de nos ajudar a curar essa ressaca da pandemia que tanto abalou o setor cultural, nos deixou inertes aí, sem possibilidade de trabalhar durante mais de 2 anos. E aí, como é que você viu também essa questão, né, do senador Flávio Bolsonaro dizendo que com a derrubada aí desses vetos, em acordo com o governo, mediante a aquiescência do presidente Bolsonaro, mais uma vez, esse governo entra para a história, só entre aspas, fala do senador Flávio Bolsonaro. Como é que você viu isso? Como disse o INTE aí, né, muitos governistas aí surfando aí nessa onda, né? Bom, isso é normal, né? Como eu já disse, a gente trabalhando, articulando dentro do Congresso, eu tinha esperança, eu sabia que a gente ia passar, porque justamente é isso. A gente faz a onda acontecer e aí depois o Centrão e a direita surfam na onda de 1 ano de trabalho feito pela oposição. Isso já era esperado. Mas a fala do Flávio Bolsonaro eu achei muito curioso, porque logo em seguida ele foi rebatido por diversos deputados e diversas deputadas que usaram até um tom irônico para falar: o governo que fechou o Ministério da Cultura, o governo que posava com armas, né, ameaçando o setor cultural, né, o governo que diz que a cultura não é nem de direita nem de esquerda e que a esquerda não produz cultura que preste, né, e trabalhando na Comissão de Cultura, nesse último ano, eu posso dizer para você, Marilu, eram 3, 4 ações na justiça por semana. O Ives acompanhou mesmo, o Ives é meu amigo, meu parceiro de muitas lutas. A gente, dentro da Comissão de Cultura, a gente fazia processos na PGR, no Ministério Público, inclusive nos ministérios públicos estaduais, para barrar absurdos de Mário Frias. E aí eles vêm agora querer surfar na nossa onda, dizer que apoiam a cultura? Não. Eles atacaram a cultura durante esses 4 anos, impiedosamente, todos os secretários de Bolsonaro. Seja Roberto Alvim, seja Mário Frias, seja Regina Duarte. O único que não atacou foi o Henrique Pires, que foi o primeiro e que pediu a exoneração justamente por conta, né, da derrubada daquele edital LGBT, porque ele falou: não, eu não vou trabalhar com um governo que censura a cultura. Ele mudou de lado, né? Ele veio para o nosso lado da luta, o primeiro secretário, o Henrique Pires. Isso foi muito sintomático. E agora nós vamos derrubar o Bolsonaro, nós vamos eleger o Lula, nós vamos tirar essa gente, vamos reconstruir o Ministério da Cultura. A verdade é essa. Depois da vitória de ontem, meu coração encheu de esperança, Marilu. Agora vamos para cima, né? Eles perderam de vez. Foi a maior derrota do governo Bolsonaro, essa vitória de ontem. Essa é a verdade.
Ives, conta pra gente essa luta, né, que a gente está falando, né, que você estava ali em cima, enfim, junto, né, com a classe artística, batalhando. Conta aí os meandros um pouco dessa luta pra gente e aproveitando todo o seu conhecimento aí jurídico, fale um pouco aí qual que é a diferença, né, a gente já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse sobre a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, todo esse embate jurídico. Olha, de fato, nesses últimos 4 anos, o trabalho foi incansável do ponto de vista jurídico, como a Inti bem colocou. Nós tivemos em diversas situações problemáticas, principalmente com a Lei Rouanet. Então, nós sabemos que a Lei Rouanet, ela é realizada uma análise meramente técnica dos projetos. Então, ou seja, não há espaço para que o Estado diga o que é cultura boa, o que é cultura ruim, o que merece ser fomentado ou não. Se os projetos são aprovados e cumprem as determinações legais, o projeto deve então ser realizado uma análise técnica pelos pareceristas da, então, hoje, Secretaria da Cultura, do nosso extinto MINC, e então o projeto deve ser aprovado. O que acontecia? Esses projetos, então, chegavam nesse estágio final e demandavam apenas a assinatura, a aprovação final para publicação no Diário Oficial por parte do secretário, que então simplesmente sentava em cima dessa pilha de projetos que já tinham parecer favorável e não aprovava. Ou seja, as pessoas já tinham o projeto tecnicamente aprovado, tinham um potencial patrocinador, ou seja, já tinham um recurso pré-captado e não conseguiam fazê-lo porque o secretário simplesmente não autorizava a assinatura final para publicação no Diário Oficial da União. Então, isso foram impetrados diversos mandados de segurança, e muitos deles com sucesso, para que então fosse determinado, obrigado, que o secretário desse a assinatura final. Então, esse é apenas um dos exemplos de uma batalha jurídica incansável contra o governo Bolsonaro na área da cultura. E agora, especificamente sobre a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, nós temos que lembrar que o texto da Lei Aldir Blanc ela é, de fato, incrível e muito importante do ponto de vista das políticas culturais no Brasil, porque ele retoma alguns pontos que foram pontos-chave nas gestões dos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, principalmente no que diz respeito à desburocratização dos procedimentos. Nós sabemos que a intenção dessa lei é, de fato, nos próximos 5 anos, distribuir 3 bilhões de reais ao ano para estados e municípios para que possam implementar suas políticas públicas na área da cultura. E isso só será possível se, de fato, a lei for desburocratizada, porque a intenção é que ela consiga alcançar o maior número possível de pessoas, produtores, produtoras culturais, inclusive nem profissionais da área da cultura são. Então, é muito fácil, de certa forma, para nós, por exemplo, para mim e para a Inti, que temos especialização na área da cultura, trabalhamos com isso, somos gestores culturais há muitos anos, estamos acostumados com essa burocracia das licitações públicas, dos editais públicos, a apresentar um projeto com as centenas de formalidades que a lei exige. Porém, para alguma população específica que é beneficiária desses recursos, como, por exemplo, comunidades tradicionais, populações quilombolas, e não tem essa especialização técnica, a obrigação de saber o conhecimento específico das nossas leis de licitação, esses meandros. Então, a própria lei, no artigo 3º, a Lei Aldir Blanc, ela prevê como princípio a desburocratização e a simplificação dos procedimentos. E retoma, então, algo que era maravilhoso, que permitia que, por exemplo, populações indígenas apresentassem os projetos de forma oral, e que eles fossem, então, avaliados pela comissão e os recursos, então, pudessem ser de forma simples, distribuídos e, claro, os projetos realizados. Então, esse é um ponto fundamental. Finalmente, nós temos isso agora sacramentado e previsto em lei. Era algo que era uma política de governo e agora passa a ser, pelo menos nos próximos 5 anos, uma política de Estado, o que é fundamental para que esses recursos sejam distribuídos de forma célere, ágil e desburocratizada. E sobre a Lei Paulo Gustavo? A Lei Paulo Gustavo ela é muito interessante porque vai potencializar as atividades do setor audiovisual.
Na Lei Paulo Gustavo foram aprovados, então, 3,8 bilhões de reais, sendo que 2,7 são exclusivos para o setor audiovisual. E nós sabemos que o audiovisual no Brasil ele é um setor que tem um potencial extremo de capilaridade desses recursos, de multiplicar os recursos incentivados. Então, é uma indústria extremamente dinâmica que contrata profissionais altamente especializados e que, principalmente a partir da introdução das leis de cota de tela no Brasil, que obrigou que os canais internacionais, por exemplo, canais a cabo como HBO, Sony, eles, então, exibissem programas realizados por produtoras brasileiras independentes, ou seja, exibissem conteúdo nacional. Teve uma multiplicação de produtoras de conteúdo no país, e essas produtoras, então, foram se especializando ao longo do tempo. Hoje não devem mais absolutamente nada para produtoras estrangeiras. Nós temos visto nos últimos anos programas, séries, documentários maravilhosos sendo produzidos exclusivamente por produtoras brasileiras, e tem esse potencial, então, de um impacto extremamente positivo no emprego e na renda desses trabalhadores do audiovisual. Então, é importante destacar esse ponto do valor dos recursos. De novo, 3,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo e 3 bilhões ao ano nos próximos 5 anos da Lei Aldir Blanc é algo sem precedentes na história das políticas públicas do Brasil. Nós vimos o impacto da Lei Aldir Blanc 1 durante a pandemia. Nós que estamos acostumados a disputar, né, Inti, os editais, quando nós fazemos as inscrições e tem milhares de inscritos e o resultado você aprova 5, 6, às vezes 10. A Lei Aldir Blanc 1, ela permitiu que praticamente em determinados editais quase todos os inscritos tivessem então os seus projetos aprovados. Então a gente viu na prática a intensidade desses recursos que chegou de fato nos estados e municípios. Algo muito importante para, de fato, democratizar os recursos da cultura. Para democratizar o recurso não tem jeito, a gente tem que aumentar o recurso, senão ficam alguns artistas se estapeando por migalhas. Essa é a verdade da história das políticas públicas do Brasil. Falando se estapear por migalhas, né, a gente lembra do quanto a classe artística sofreu, né, durante a pandemia, continua sofrendo, mas obviamente que tudo que aconteceu no Congresso vai dar esse fôlego impressionante também para a classe artística. Eu queria que você relembrasse, só para a gente terminar, como foi duro, né, essa transição, como foi dura essa transição, essa travessia, durante a pandemia, Inti. É importante a gente falar, né, das pessoas. Teve gente na classe artística que passou fome, né, Inti? Olha, Marilu, tem gente nos trabalhadores, trabalhadoras, fazedores e fazedores de cultura, não é só a classe artística, tá? Nós estamos falando da cultura de uma forma mais ampla, que está passando fome até agora. Tá? A gente tem aí artistas de renome fazendo vaquinha na internet, eu não vou citar nomes, o Ives sabe muito bem, inclusive da música, grandes nomes, né, que hoje não fazem tanto mais sucesso, que já estão numa situação mais idosos, como o próprio Aldir Blanc, né, que morreu na pobreza, tá? Pedindo dinheiro para poder pagar, tá, um básico de um tratamento médico. A gente está numa situação ainda na UTI, a cultura ainda está na UTI. A verdade né, quem não conhece a base do setor cultural, os bastidores, está vendo que está começando a ter shows, peças de teatro, etc., achando que está tudo bem, não. Muitos teatros ainda não reabriram, tá? Muitas empresas de cultura de várias linguagens faliram, estão com dívidas ainda a pagar, né? A gente está tentando ajudar. Tem gente ainda precisando e pedindo cesta básica, Marilu. A situação ainda é muito grave. Por isso que a importância da Lei Paulo Gustavo nesse momento, que é uma lei emergencial, né? O Ives, como bem o Ives falou, agora, e aí eu reitero isso, né? Até porque eu vou estar fazendo essa construção dentro da Comissão de Cultura e ali no Legislativo. Agora é pressão total para que a gente consiga liberar esse dinheiro da Lei Paulo Gustavo, esses 3,8 bi ainda esse ano,
porque bem ou mal, esses 2,7 que vai para o audiovisual vai gerar muito emprego, tá? A gente tem aí várias ações, promoções, e é voltado para o audiovisual principalmente independente, pequenas e microempresas, para cineclubes, e a gente tem que pontuar uma coisa importante: o Brasil tem uma super concentração de salas de cinema nas grandes capitais. Mesmo no estado de São Paulo, a gente não tem sala de cinema, né? Eu lembro que quando saiu Bacurau, muitas pessoas que moram em pequenas cidades mais distantes, nos Bacuraus da vida, não conseguiam assistir o filme. Por quê? Porque não tinha cinema para assistir. Eu sei porque eu apoiei muito a luta de cineclubes, né? Aqui no estado de São Paulo, tenho grandes amigos da luta de cineclubes. Agora, finalmente, a gente vai conseguir fazer uma distribuição, uma capilarização, finalmente, de pequenas salas de cinema pelo Brasil. A minha defesa da Lei Paulo Gustavo foi muito nesse sentido, que o pessoal falava assim: ah, mas vai muita grana para o audiovisual. Que bom! O audiovisual pode nos ajudar a mudar esse país, a trazer informação para o Brasil profundo, né? Para que esse homem comum que Bolsonaro tanto defende conheça o Brasil, entenda o Brasil. E aí vem um outro ponto importante da Lei Paulo Gustavo, que eu gosto muito, que é a obrigatoriedade de contrapartida de ações afirmativas para pessoas minorizadas, né? Para mulheres, para negros, indígenas, LGBTQIA+, para os PCDs, que inclusive tem uma cota. Isso é inédito, isso foi uma luta que eu, como mulher, posso dizer, travei na Lei Aldir Blanc I. A gente não conseguiu colocar, mas quando a gente escreveu, né, porque isso foi, a escrita da Lei Paulo Gustavo, ela foi conjunta, ela foi feita em diversas plenárias, né, e a gente discutindo dentro da Comissão de Cultura também. Isso foi um ponto muito importante, principalmente porque a gente tem ali muitas deputadas mulheres maravilhosas que a gente tem que destacar, né? Além da minha maravilhosa deputada federal Samia Bonfim, a gente tem ali Benedita da Silva, incrível, Alice Portugal, Lídice da Mata, Jandira Fegali, Érica Cocai, Maria do Rosário, Áurea Carolina, e entre outras, são muitas mulheres incríveis, diversas, potentes. Então a gente conseguiu colocar isso dentro da Lei Paulo Gustavo, porque bem ou mal, foram essas pessoas minorizadas que mais sofreram na pandemia. Foram esses fazedores e fazedoras de cultura, né? Não brancos, privilegiados, que a gente sabe que também muitos sofreram, mas fomos nós, né, os que sempre ficamos para trás, que mais sofremos, né? Então eu acho que a gente tem uma vitória aí, que vai ser uma coisa que vai gerar uma bola de neve do bem. Só que é importante pontuar: o setor precisa nos apoiar na pressão, porque nós estamos entrando num processo agora eleitoral, né? Porque a gente está quase chegando no recesso parlamentar. Assim que votar a LDO, automaticamente entramos no recesso parlamentar, e aí a eleição começou de vez, aí é valendo, apesar de só começar oficialmente no dia 16 de agosto, né? Mas assim, votou a LDO, é eleição. E aí, o desgoverno não vai nem querer saber da cultura, eles vão enrolar a gente ao máximo, até para regulamentar. A gente vai ter que pressionar, né? Tanto para promulgação, claro que existem os prazos, né? Mas principalmente para a regulamentação. Isso me preocupa bastante. Existem algumas regras previstas na Lei Paulo Gustavo, mas a gente acompanhou na Lei Aldir Blanc I, o dinheiro, né? A lei foi aprovada em junho, em 17 de junho, se eu não me engano. O dinheiro só chegou mesmo aqui em São Paulo em novembro. E foi uma luta dia e noite para acelerar o processo, de junho a novembro. Então a gente já tem que entender que vai ser, agora é uma segunda etapa da luta. E o pessoal da cultura, o setor cultural, não pode desorganizar e desmobilizar. Agora a luta é ir para cima com força total. Tá certo, gente. Bom, quero parabenizar vocês, né, por essa luta, tanto você, Inti, quanto ao Ives, e aí cumprimentando toda a classe artística, todo mundo que faz parte dessa grande produção, né, que a gente necessita tanto, né, como ar para respirar. Eu te agradeço demais, viu? Um beijo para você, Inti, um beijo, Ives, e até uma próxima. E vamos continuar aí na pressão. Obrigada, Marilu. Obrigada, Ives. Força para nós.
Falamos aqui... Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.